Bom dia, meus irmãos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai, e Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu sempre, em ocasiões como essa, eu lembro de um amigo já falecido, pastor, não presbiteriano, e que em situações em que ele, em determinados momentos, se reunia com as pessoas, com irmãos, para expor a palavra, ele dizia que sentia um leão na cova dos Daniéis. É mais ou menos assim que a gente se sente diante de uma plateia seleta, professores da casa, bem mais gabaritados do que eu, e também seminaristas ali ávidos por procurar compreender um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Eu espero no Senhor que eu possa ser um mensageiro fiel à sua palavra, que vocês possam ser também instruídos pelo Senhor na sua palavra. Para isso, eu quero convidá-los a abrir as Escrituras no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Eu vou fazer a leitura, ela é um pouco longa, mas eu preciso fazê-la, porque é daqui que nós extrairemos a palavra do Senhor. Diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que a mim confiaste para fazer. E agora glorifica-te, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e estas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos.
e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja deles, e eu deles esteja. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, pelo teu amor para conosco, amor maravilhoso que se revela pela palavra do Senhor, com verdades tão marcantes para nossas vidas. Nós nos sentimos protegidos exatamente porque é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. O Senhor Jesus pediu que nós fôssemos protegidos desse mundo. E queremos pedir, Senhor, também que o Senhor aplique essa palavra nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, em 1966, um pastor da Igreja Reformada Suíça, chamada Lucas Witschel, ele afirmou: a igreja deve ser aquilo pelo qual o Senhor orou. A igreja deve ser aquilo pelo qual o Senhor orou. Essa frase nos confronta com a oração proferida por Jesus nesse capítulo 17 do Evangelho de João, conhecido como sendo a oração sacerdotal, onde o Senhor, na véspera da sua crucificação, ele revela o que há de mais profundo no seu coração, ou seja, o amor pela sua igreja. A igreja que ele se entregaria por ela, para que nós fôssemos resgatados dos nossos pecados. E é interessante que nessa oração, o Senhor Jesus, ele intercede não apenas pelos primeiros discípulos, de forma especial ali, pelos apóstolos, mas ele intercede também por todos aqueles que crerão nele mediante a pregação da sua palavra. E é interessante observar que Jesus não ora pelos templos. Jesus não ora pelas estratégias que serão realizadas ou pelas instituições que compõem a igreja no presente momento, mas ele ora por uma comunidade viva, um organismo, a igreja do Senhor, para que ela reflita a glória de Deus no mundo, sendo então instrumento de Deus para a salvação dos eleitos do Senhor. Meus irmãos, como nós lemos aqui no capítulo 17, um texto longo, que eu tive dificuldade de ler por conta do tamanho da letra, eu estou primeiro usando óculos, a letra aqui é muito pequena e a gente termina atrapalhando, mas os irmãos conhecem bem esse texto. Esse texto é a oração final que Jesus faz antes da sua prisão em termos públicos, porque no Getsemane ele ora individualmente, silenciosamente, somente ele e o Pai. E nesta oração ele intercede por nós exatamente cumprindo assim um dos seus ofícios. Nós sabemos dos ofícios de Cristo, que são 3: profeta, sacerdote e rei. E aqui ele ora como o nosso sumo sacerdote. Ele intercede pela sua igreja, não somente
a igreja neotestamentária que estava ali em fase de implementação, mas ele ora também pela igreja futura, pedindo que ela tenha algumas características, que ela seja uma igreja que vive em unidade, uma igreja santa, uma igreja católica e também uma igreja apostólica. E tendo essas características, essas propriedades, o mundo veria isso e creria que Jesus Cristo foi o enviado de Deus para a terra. Essa oração é uma oração muito interessante. Ela é considerada também uma oração escatológica, mas não somente isso, é considerada também uma oração missional e profundamente pastoral, feita exatamente na iminência do sacrifício supremo que Jesus passaria no nosso lugar. O Dr. William Hendrickson, ele comenta essa oração dizendo que ela pode ser vista como a consumação dos discursos, ou seja, de tudo aquilo que ele havia dito. Ele considera então esta oração como sendo o ápice dos ensinamentos de Jesus até aqui. E isso é verdade, porque você pode observar que o início dessa oração acontece, iniciada, dizendo a narrativa bíblica nos diz tendo Jesus falado essas coisas. Que coisas? Tudo aquilo que ele havia falado anteriormente. Vale a pena ressaltar que essa oração ela é única. Nós não podemos querer repeti-la, porque ela foi feita, como eu disse, por Jesus sendo o nosso único sacerdote. E ela tem algumas características interessantes, como por exemplo, o seu autor, a segunda pessoa da Trindade, conversa com o seu próprio Pai, a primeira pessoa da Trindade, e os textos são os mais diversos possíveis que comprovam isso. É, de fato, uma oração, uma conversa do Filho com o Pai. Interessante verificar que ela não contém um momento de confissão de pecados. Não. Muito pelo contrário, ela é marcada pela consciência da perfeita obediência de Cristo, naquilo que nós conhecemos como sendo a obediência ativa do Redentor, mas não somente ativa, também a obediência passiva de Cristo. Ela é composta de súplicas insistentes, que são muito mais profundas do que simples petições que o Senhor Jesus Cristo faz nessa oração. E aí eu convido vocês a nós pensarmos, refletirmos um pouco sobre os 4 atributos da verdadeira igreja na oração sacerdotal de Jesus. Os 4 atributos. E o primeiro deles aqui é a unidade da igreja. A unidade da igreja. Observe o versículo 11, a parte B, e também isso é repetido nos versículos 21, 22 e 23. Para que eles sejam um, assim como nós. E aqui eu destaco, meus irmãos, que unidade é diferente de uniformidade. Claro, cada um de nós temos a nossa própria personalidade, a própria maneira de ser. Nós não queremos, e não é esse o objetivo das Escrituras de Jesus, tornar-nos uma série igual de pessoas, sem diferença alguma. Não. Na verdade, o que precisamos entender aqui é que, conquanto sejamos diferentes, fomos redimidos para sermos um em pensamento. Isso envolve, então, muitas vezes abrir mão daquilo que nós queremos, daquilo que nós achamos que precisamos fazer. Podemos agir, então, meus queridos irmãos, como filhos de Deus, agir de forma diferente, conforme a nossa própria personalidade, mas nós permaneceremos sempre em harmonia quanto àquilo que é essencial, ou seja, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ilustra isso muito bem quando escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, ao comparar a igreja do Senhor
como um corpo, um organismo vivo com muitos membros, com cada um desses membros tendo funções diferentes, mas agindo em harmonia para que o corpo possa viver bem. Os versículos 21 até o 23 de João 17, nós vemos que essa unidade, ela é um reflexo da unidade de Deus Pai com o Filho Jesus Cristo, o Filho, a segunda pessoa encarnada do Redentor, que tem como objetivo fazer com que o mundo creia. Interessante que nós vivemos uma época onde há muitas divisões, há muita beligerância entre nós mesmos, e isso muitas vezes é exposto na internet. As diferenças de opinião, elas rompem com os limites da nossa comunidade e são expostas para o mundo. Isso é muito diferente daquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Ele quer que nós vivamos em união, para que o povo veja a nossa união conosco e com o Senhor e glorifiquem a Deus, nosso Pai. E aí eu lembro de uma música da década de 1970, uma música antiga gravada por Vencedores por Cristo. Essa música diz mais ou menos assim: no Espírito unidos somos um no Senhor, no Espírito unidos somos um no Senhor, imploramos que um dia nos unamos no amor, pelo amor conhecido é o cristão, pelo amor conhecido é o cristão. É claro que nós temos as nossas diferenças e é claro que nós teremos empates, mas esses embates serão subordinados à palavra de Deus, à vontade de Deus, e buscará sempre a glória de Deus, e não vencer as discussões, envergonhar aquele irmão que pensa diferente. Devemos confrontá-los, mas não nos destruirmos. A segunda coisa que eu destaco aqui no texto, para que nós não passemos muito tempo, é que, além da unidade da igreja, um outro atributo mencionado por Jesus da unidade da igreja, outro atributo mencionado aqui é aquele que fala sobre a santidade da igreja. A igreja, meus irmãos, foi chamada à santidade, tanto no seu aspecto posicional, que é aquele momento em que Deus nos separa para si. É um ato monergístico de Deus que nos separa para si, e esse momento acontece na regeneração, mas também envolve o outro aspecto da santidade, que é a chamada santidade progressiva, aquela que nos instrui a que nós cresçamos na fé, desenvolvamos a nossa salvação. E o que eu acho mais interessante é que, mesmo nesse aspecto progressivo da santificação, essa é uma obra monergística de Deus. Mas é também muito interessante que o nosso Deus vai capacitar aos seus filhos, uma vez regenerados, para que eles possam contribuir para a própria santificação. Por isso, há relato das Escrituras, há exortações dadas pelo próprio apóstolo Paulo, no sentido de que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Portanto, somos capacitados pelo próprio Espírito de Deus para que façamos isso. Isso é feito através das chamadas disciplinas espirituais, a leitura das Escrituras, a meditação das Escrituras, as orações e a participação na comunidade dos santos. Observe que Jesus ora dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é em outro paradigma qualquer, outro padrão qualquer,
na palavra. E você observa que no versículo 19, Jesus declara: eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E é interessante verificarmos que santidade não é isolamento, mas é sim consagração a Deus no mundo que nós vivemos. Jesus então não pede para que os seus discípulos sejam retirados do mundo, mas que eles sejam guardados e santificados do mal, e guardados e livres do mal, santificados em si mesmo. O deputado Nicolas Ferreira postou de ontem para hoje, acredito, mais um vídeo que tem viralizado. Fundo escuro, camisa preta, sentado no banco e falando com muita facilidade, né? E ele, ao contrário do que alguém possa estar pensando, ele não está falando sobre política em si, embora também o mencione, mas ele traz uma palavra aos jovens. E ele expressa na sua palavra o perigo que as pessoas estão correndo nos nossos dias. A palavra leniência, que ficou tão comum nos nossos tempos, né? De você se acomodar na escola, no trabalho, você abre mão para que você esteja bem com todo mundo. Então ele critica, ele faz uma crítica aqui dizendo que Deus não nos chamou para que nós vivêssemos acomodados, para que nós pudéssemos melhorar o mundo. E ele cita Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século. Então nós fomos chamados, meus irmãos, para não nos conformarmos com esse mundo, mas para confrontá-lo com as nossas ideias, não com a palavra de Deus. A igreja fiel, ela manifesta a santidade por meio da palavra de Deus, fazendo disso um estilo de vida. Nós somos também desafiados a isso. Mas um terceiro destaque, além da unidade da igreja, além da santidade da igreja, eu quero destacar aqui o terceiro atributo citado pelo Senhor na sua oração sacerdotal, que é chamado de a catolicidade da igreja. Observe o versículo 21. Para que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E ele vai citar isso também nos versículos 2, versículo 9, versículo 20, essa preocupação sempre com essa catolicidade. E aqui, quando a gente fala da igreja católica, é claro que não significa que nós sejamos conectados a uma igreja apócrifa, uma igreja que se desviou dos caminhos do Senhor. A palavra aqui significa universalidade. Cristo, então, nesta oração, ele ora por um povo que é composto de pessoas de várias tribos, línguas e nações. E é muito interessante nós pensarmos nisso. Catolicidade é a presença da igreja em todo o mundo. Se nós somos a igreja católica, nós devemos então estar presentes em todo o mundo. Não é sem razão que no capítulo 28 de Mateus, versículos 18, 19 e 20, nós temos a grande comissão: e fazer discípulos de todas as nações. Então, isso eu entendo que está perfeitamente alinhada com a necessidade da igreja ser missional. Missional é uma palavra estranha para alguns, mas que tem como um diferencial de que não é apenas um departamento da igreja que se envolve com missões. Ser missional é um estilo de vida. Nós fomos transformados, fomos salvos para que nós também fizéssemos discípulos
E nós fazemos exatamente isso quando anunciamos ao Senhor Jesus em toda a nossa caminhada. Então, catolicidade, ela só pode acontecer se a igreja também for igreja preocupada com missões, que ela cumpra a sua missão em relação ao mundo. Atos 8 repete isso, né? A igreja chega a todas as partes do mundo, dando ideia aqui, não de um passo a passo, mas de uma simultaneidade, sendo testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nesse sentido, então, precisamos entender que a nossa missão ela é global. Nós precisamos utilizar de todos os instrumentos possíveis para proclamarmos a Cristo, para que o mundo creia no Senhor. John Piper, no seu livro Alegre-se os Povos, ele trata sobre isso e ele diz que a missão ela existe porque falta adoração. Então, para que exista adoração, é necessário que nós cumpramos a missão, ou seja, anunciar o Evangelho do Senhor a toda a criatura. A missão é global, ou seja, sobre toda a carne, versículo 2. E Jesus já incluía nesta oração aqueles que creriam por meio da sua palavra, versículo 20. Inclusive nós. Romanos 10:17, texto maravilhoso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Outra coisa que eu gosto de dizer, isso até é repetitivo: o Deus que determina os fins é o mesmo que determina os meios para que esses fins sejam alcançados. A igreja, portanto, meus queridos irmãos, ela é una, santa e também espalhada por toda a face da terra, formada por todos aqueles que genuinamente confessam a Cristo como Senhor e Salvador das nações. Mas em quarto lugar, quebrando o paradigma dos 3 pontos do sermão presbiteriano, mas sendo fiel ao que o texto nos fala, né? Além do Senhor orar pela unidade da igreja, além de orar pela santidade da igreja, além de orar sobre a catolicidade da igreja, Jesus também ora pela apostolicidade da igreja. João 17, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. A igreja, então, meus queridos irmãos, nasce da palavra transmitida por Cristo aos apóstolos e deve então permanecer fiel a esta mensagem. Lembrando de que teve um início muito tímido por conta daquilo que aconteceu com Jesus, e era profético: fere o pastor e as ovelhas fugirão. Jesus é preso, é crucificado, morto, e as ovelhas então se espalham. Então era muito possível que todos pensassem: o cristianismo é um fracasso, ele não prosperará. Mas você observa que os apóstolos perseveraram juntamente com outras pessoas, aproximadamente 120 pessoas. Atos dos Apóstolos vai nos apontar para isso. E eles então perseveram ali e esperam a promessa que Jesus havia dito para eles, né, depois da sua ressurreição. Então a igreja que, primeiramente, o Senhor teve um grande sucesso de seguidores, depois foi restrito para poucos, ela agora começa com aproximadamente 120 irmãos que estavam reunidos. E ali o Senhor Deus, o Senhor Jesus cumpre a sua promessa,
derramando de forma profusa o seu espírito, capacitando aquelas pessoas para que pudessem, com intrepidez, pregar o seu evangelho. E já ali, aquele grupo tímido tem um crescimento muito grande, de 120 em um só dia, passa para 3.120. Capítulo 4 vai também enumerar esse crescimento de 3.120 aproximadamente, cresce mais 2 ou 5 mil. Há aqueles que discordam desses números. Então, uma igreja que cresce 120 já passa para mais de 5 mil ou mais de 8 mil, como queiram. E a partir dali não é mais quantificado aquilo que a igreja se expandia. Atos 9:31 nos fala como é que vivia essa igreja, crescendo, multiplicando-se, inclusive em número. Mas é uma igreja que nasce a partir da palavra de Deus e que deve permanecer na palavra de Deus. Atos 2:42 nos fala sobre isso. E perseveravam, primeiro perseveravam, o que ele fala aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Jesus então ora pelos seus apóstolos, obviamente menos Judas, e esses apóstolos, pouco tempo depois, eles lançariam as chamadas bases da doutrina da igreja. Observe que o Senhor Jesus ora por eles, por aqueles apóstolos, em primeiro lugar, porque o Senhor foi quem revelou àqueles homens o Pai. Versículos 6 e 7 ele nos diz isso. Versículos 8 e 14, ele vai orar dizendo que ele entregou as suas palavras. Eu entendo que foram aqueles 3 anos do ministério de Jesus com os seus discípulos, aquele seminário especial que eles passaram, não era 4 anos, era 3 anos, né? E então eles aprenderam, Jesus ensinou aos seus discípulos, e isso então deveria ser perpetuado. Jesus orava por eles, versículos 9 e 10 desse capítulo 17. Mas não somente isso, Jesus também nos protegeu, versículo 12, apenas não se perdeu, porque era para se cumprir as escrituras sagradas, porque Judas era o filho da perdição. Mas por outro, Jesus também os enviou. Versículo 18. Então, meus queridos irmãos, a igreja é apostólica quando ela permanece firme na doutrina dos apóstolos. Efésios 2:20 nós podemos ver isso. E ela vive em uma missão em 3 dimensões. A primeira missão da igreja é glorificar a Deus. Primeira pergunta do breve catecismo. Então nós vivemos para a glória de Deus, mas ela também vive para si mesma, para que nós possamos viver em comunhão uns com os outros e nos exortar mutuamente. Podemos assim crescer com aqueles que são mais experientes. Numa terceira dimensão é que a igreja anuncia o evangelho ao mundo. É a grande comissão. São as obras de misericórdia que a igreja terá que fazer ao mundo como um todo. E seu envio, então, é consequência direta do envio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós hoje somos enviados para fazermos discípulos, porque Cristo foi enviado em primeiro lugar. Precisamos entender isso. Algumas lições práticas aqui para as nossas vidas nessa manhã. Eu sei que nós temos muitas dificuldades de romper limites. Nós temos medo com o contexto. É tudo uma linha muito tênue. Mas nós precisamos, meus queridos irmãos, superarmos esse tribalismo que há muitas vezes entre nós.
tribalismos denominacionais, que às vezes dentro da própria denominação nós temos pensamentos multifacetados que mostram a nossa desunião, onde o Senhor quer que nós sejamos unidos em torno, obviamente, da sua palavra. Nós não abrimos mão da sua palavra, mas, como diz o apóstolo Paulo, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não, a igreja não precisa de mais partidos eclesiásticos. Não precisamos daqueles que abraçam determinadas celebridades, Paulo, Apolo, Pedro, nem aqueles que proclamam uma falsa piedade sobre Cristo. Nós precisamos de uma igreja verdadeiramente unida, porque a fragmentação ela enfraquece o testemunho e a unidade o fortalece, porque estaremos cumprindo com aquilo que Jesus quer. Segunda lição, meus irmãos, sejamos contraculturais. Não nos submetamos ao presente século, porque a santidade é também uma marca identitária da igreja. Nós precisamos, meus irmãos, de igrejas que são fiéis à palavra de Deus, não igrejas que são moldadas por circunstâncias do presente século, ou moldadas às ideologias sociais tão comuns no nosso tempo. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Você não foi chamado para melhorar a versão do mundo. Você foi chamado para ser fiel à palavra de Deus e assim confrontar o mundo no qual você vive, que com os seus tentáculos tem sufocado as pessoas e muitas igrejas estão perecendo. Terceira lição, meus irmãos, a missão ela é global. A missão ela é global. A igreja não é um grupo isolado, porque há muitos eleitos do Senhor nessa cidade, nesse estado, nessa região nordestina, no Brasil e no mundo. Há muitos eleitos, mas eles serão chamados pela pregação do Evangelho. Então, essa é a nossa missão. Devemos amar aos perdidos, devemos amar a cidade, como nós temos trabalhado no nosso curso de missões urbanas aqui. Devemos cooperar e fazer com que nós rompamos fronteiras, e assim nós levemos o Evangelho de Cristo para esses eleitos que estão em várias partes ao nosso redor, mas nós estamos acomodados na nossa maneira de viver. E a quarta e última lição é um convite: retornemos à centralidade das Escrituras. Eu sei que há movimentos de missões hoje que falam a respeito de pessoas sendo convertidas por sonhos. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aprove a Deus salvar a humanidade pela loucura da pregação. Então, a responsabilidade de vocês, irmãos, aqui, vocês estão se preparando para o ministério pastoral, é muito grande. Porque nesses últimos dias as pessoas sentem como comichão nos seus ouvidos, elas não querem ouvir a verdade, mas você tem um compromisso com a verdade.
Retorne então à centralidade das Escrituras. O desafio não é inovar com novas doutrinas, com novas estratégias, parede preta, legendários e outras coisas mais, mas é permanecer naquilo que nós recebemos, sendo fiel ao Evangelho. Cada cristão é enviado para ser fiel ao Evangelho. Nós temos que falar como Paulo falou, e era uma característica sua dos seus escritos na Epístola aos Coríntios. Antes de tudo, vos entreguei, que também recebi. A palavra de Deus é ela que deve nortear as nossas vidas. Eu concluo, meus irmãos, dizendo que a oração sacerdotal de Jesus, nesse capítulo 17 de João, ela nos mostra o que Ele quer da sua igreja. O Senhor Jesus, Ele ora para pedir a Deus, interceder por nós, para que essa igreja tenha essas 4 marcas: unidade, santidade, catolicidade, apostolicidade. Ele não ora por instituições, mas por um povo regenerado, que foi santificado na palavra, unido pelo amor, espalhado no mundo e fiel ao Evangelho. O desafio final. 2 perguntas. Você faz parte da igreja pela qual Jesus orou? Às vezes não, né? Nós quebramos sempre uma dessas características. Outra pergunta: a sua comunidade reflete essas marcas? A igreja que você trabalha, a sua igreja de origem, ela reflete essas marcas? Eu espero que sim. Que sejamos uma igreja que responde à oração do Senhor com obediência, com fidelidade e com zelo, para que o mundo creia em Cristo, creia que Cristo foi enviado por Deus para a salvação da humanidade. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça vivenciar essa realidade. Eu peço perdão ainda antes. Senhor, eu quero te bendizer, Senhor, pela tua palavra. Eu sei, Senhor, que muitas vezes nós temos sido negligentes de alguma maneira. Nós brigamos tanto, Senhor, por qualquer coisa. Quantas vezes nós temos deixado de ser santos, Senhor, como o Senhor quer que nós sejamos? Não temos, Senhor, feito aquilo que o Senhor quer. Também negligentes com relação à pregação da palavra para o mundo perdido. Esquecemos que nós fomos alcançados pela palavra porque alguém pregou o Evangelho para nós de forma fiel. E o Espírito Santo do Senhor nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Também, Senhor, muitas vezes nós lutamos apenas por aquilo que nós achamos, sem nos firmarmos na Tua palavra. Nos ajude, Senhor, me ajuda, para que nós possamos ser fiéis e, de fato, refletir nas nossas vidas essas marcas de uma igreja verdadeira. Oramos em nome de Jesus.